Olá, você sabia que a lei da atração ela está presente em todas as dimensões? Todas as nossas memórias, os nossos padrões, né, as nossas crenças, elas sempre vão atrair para a nossa vida acontecimentos que se conectam, né, com esses padrões, com essas memórias, com essas crenças, né? E a lei da atração, ela tá sempre ativada, né? Ela tá sempre ativa, sempre funcionando, e constantemente, não tem parada, não é de vez em quando que ela funciona. A todo momento você atrai para sua vida aquilo que você joga ou pede para o universo. É bem simples. Tudo que acontece na nossa vida é simplesmente um reflexo do ser, né? Do nosso eu. É simplesmente um reflexo. Tudo que a gente joga, a gente recebe. Se hoje a sua vida, por exemplo, não está da forma que você deseja, é porque de alguma forma, de alguma maneira, você atraiu isso para você. Isso é inconsciente, é lógico que não é de propósito. Vou dar um exemplo para vocês de um assunto que aconteceu comigo. Eu tinha um amigo que, apesar de ser um amigo bem próximo, né, pegava demais o meu pé. E isso me deixava irritado. E naquela época onde acontecia isso, eu não tinha nenhum controle, né, sobre os meus sentimentos. Eu era uma pessoa totalmente racional, né, totalmente mental. Eu era uma pessoa irritada, enfim. Não era o que eu sou hoje, né? E eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia equilibrar as minhas emoções. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. Porém, naquela época, devido a essa falta que eu sentia, eu já procurava entender e aprender sobre autoconhecimento, sobre mudança de mindset. Ou seja, vamos melhorar, né? Não precisa ficar do jeito que está. Bom, eu encontrei um exercício na internet que dizia o seguinte: que eu tinha que entender e aceitar as condições, mas, ao mesmo tempo, entender por que isso estava acontecendo comigo. Então, para mim, naquela época, isso era meio complicado, não tinha entendido muito bem como funcionava aquilo. Então, o exercício era o seguinte: ao invés de eu sentir raiva e ficar irritado com ele e ter esse sentimento, eu tinha que trazer esse sentimento para um sentimento de acolhimento, para que eu escolhesse ficar bem comigo e ficar bem com ele. Essa decisão era minha. Então eu comecei a exercitar a mudança desse meu sentimento de raiva por um sentimento de aceitação, por um sentimento diferente, por um sentimento olhando para um lado positivo. Bom, depois de algum tempo isso parou de acontecer, ele parou de pegar no meu pé, e foi aí que eu entendi que tudo dependia da maneira que eu via e que nós vemos e que nós criamos a nossa vida. Na terapia multidimensional, nós temos essa possibilidade de tratamento, essa possibilidade de cura desses sentimentos, desses traumas, né? Tudo que somos internamente reflete na nossa vida externa. Isso é padrão, é a lei do retorno, certo? A terapia, ela trabalha a mudança interna e, por consequência, é lógico, a nossa vida ela é transformada. Quando a gente trabalha, a gente internamente, os nossos externos mudam. E tudo isso depende de uma escolha. E essa escolha, quem tem que fazer é você mesmo. Então, quando a gente trabalha ou curamos uma crença ou uma dor, né, em outro plano, por exemplo, ou outra dimensão, isso reflete diretamente no nosso corpo físico. Percebe como isso é maravilhoso, como isso é amoroso? Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Arro!